Bom, agora a gente vai falar de um assunto que interessa a muita gente. O presidente Jair Bolsonaro determinou a suspensão do uso de radares de fiscalização de velocidade móveis em rodovias federais. No despacho não está especificado quando a medida entra em vigor, mas Bolsonaro disse hoje que a suspensão passa a valer a partir da próxima segunda-feira. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Manda pra gente, nosso WhatsApp é o 3201-7700. Quem conversa comigo aqui no estúdio sobre os possíveis reflexos dessa suspensão de radares móveis é o engenheiro de trânsito Marcos Rotem. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Que bom que o senhor está aqui com a gente para trocar uma ideia sobre essas questões que mexem com a vida da gente e até com o bolso. Não mexe muito com a banheira, mas principalmente com a vida. Com certeza. Bom, o presidente disse que a partir de segunda-feira isso deve começar a valer. Na sua opinião, isso é positivo? Não, isso é totalmente negativo, né? Eu até as pessoas dizem que é uma polêmica. Não é polêmica, é uma coisa. Qualquer pessoa que trabalha com o trânsito sabe que isso é um absurdo. Porque o motorista não tem consciência, não adianta. Se a gente não tiver limite, se alguém não colocar limite para a gente não obedece. Mas no caso, ele fala só dos móveis, né? Os fixos permanecem. O senhor acredita que os móveis fazem a diferença para que a pessoa fique mais esperta? Os fixos não resolvem, não atendem, digamos assim, a necessidade para controle de velocidade, enfim, nas estradas? Mas a gente está tirando uma força da polícia rodoviária, que é poder fiscalizar algum lugar que tem um perigo, que tem uma situação específica, que não tem um radar fixo. Se a gente sabe onde está o fixo, a gente já vai reduzindo, isso é normal, né? Agora a gente precisa respeitar sempre, porque a gente não pode ter sinal radar fixo a cada 100 metros, né? Então, a gente tem uma distância mínima, né? Mas a fiscalização ela tem que ser um pouco de surpresa mesmo, para a gente estar sempre obedecendo. Então, quando você sabe que a fiscalização está ali, a hora que você passa a fiscalização, a pessoa já acelera. Então, o que a gente vê é que o radar é pouco usado, por isso que até falta de recurso, ela usa pouco. Devia até usar mais, porque os abusos são muito grandes. O presidente classificou os pardais como assaltantes. Na prática, o senhor acredita que os pardais, de fato, só servem para arrecadar dinheiro dos motoristas ou eles têm, de fato, alguma função aí educativa também? Não, principalmente nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal, ela é muito consciente, ela tem toda uma estrutura, são pessoas especializadas, com muitos anos de trabalho. Não tem, né? Alguns municípios, algumas cidades, até em Goiânia, a gente tem alguns problemas, mas nas rodovias federais a gente não tem problema. Todas as vezes que eu vi um radar móvel funcionando, ali precisava, porque os motoristas estão abusando, está tendo excesso de velocidade, às vezes um lugar que está perigoso, está tendo uma obra e as pessoas não respeitam, né? Então, todo mundo está reclamando de ser multado, todo mundo reclama. Todo mundo, ninguém gosta. Mas gosta. agora, quando você sofre um acidente... Olha lá, velocidades registradas, viu ali, 162 km por hora. Uma pessoa dessa bate no teu carro, estraga teu carro, é um transtorno enorme, e se machuca, e se mata, né? Porque estragar o carro aí é o menor dano, mas já assim, é um né? dano que a gente sente e está aqui para contar. Está aqui para contar, porque se tivesse morrido não estaria, né? A gente tem que pensar nisso. Eu também não gosto de ser fiscalizado, eu também gosto de correr, mas não posso mais. Mas tem tanta coisa que a gente gosta de fazer que não pode fazer. Então vamos ter que conformar, porque a gente não pode continuar matando as pessoas e morrendo também. Bom, agora essa norma, ela permanece até que o CONTRAN decida como é que vão ficar as normas de fiscalização de velocidade nas rodovias. O senhor, como é que é a avaliação do senhor sobre as normas atuais? Hoje eu vejo o seguinte, até não é mais obrigatório ter identificação do radar, mas aí é se colocado... Não tem que ter placa mais avisando que tem radar? Não, só do limite da velocidade. Se aquela rodovia é fiscalizada, antes tinha 50 metros radar, 200 metros radar, não tem mais isso, né? Então a pessoa tem que tomar cuidado de ver e seguir o limite, né? O limite não é baixo, 110 aqui na BR, em outras rodovias até é um pouco menos, mas a pessoa tem que seguir isso. Mas até a Polícia Rodoviária, no geral, ela tem colocado uma placa para não criar um atrito maior com os motoristas, mas não é obrigatório. Agora, essa suspensão que o presidente está determinando, me parece um pouco arbitrária também. E foi colocado o seguinte, parece que tem uma contrapartida. Ele vai haver essa suspensão a partir de acordo com o que ele disse de segunda-feira, mas que o governo vai estar instalando aí, se comprometeu a instalar mais radares fixos. Então, mas essa história, o fixo, ele tem uma atuação pontual. Né? Então, ou seja, o que acontece? As pessoas, assim, na hora que está vendo um radar fixo ali, põe o pé no freio, mas depois acelera de novo. Exatamente, ela resolve um problema
e depois ele fica caro, porque o radar não deixa de ser utilizado, porque as pessoas, 99,9% das pessoas sabem que ali não tem como você burlar. Aqui nós tivemos Goiânia implantou alguns lugares de fiscalização 24 horas, no começo dá resultado, depois fica um custo enorme. Então a fiscalização ela tem que ser, ela tem que ser móvel. Hoje pode estar aqui, hoje pode estar ali. Então... Pela lei, os radares devem ou não ser posicionados aí em locais visíveis. O que é considerado escondido? Não, visível não. A lei fala que tem... que a lei fala a visibilidade não, porque se você for sempre visível, ela pede ao policial, o agente, ele tem direito de fazer dar uma surpresa nas pessoas, né? Ele não tem isso na lei? Fala que pode? Não, a lei não fala nem que não pode, nem que pode. Né? Nem não fala, antigamente dizia, há muitos anos, que dizia que tinha que ter, mas hoje não tem. E o radar, ele tem que ter justificativa para estar ali. O radar fixo, ele tem que estar justificado ali. O policial rodoviário, quando ele vai fazer uma fiscalização, ele também tem que justificar por que ele está ali. Então, não pode simplesmente uma pessoa pegar aqui e dizer assim, a partir daqui agora é 60. Ela tem que justificar. Aqui é 60 por quê? Porque teve muitos acidentes, teve muitos problemas. Eu digo assim, a nossa fiscalização, ela normalmente é deficiente. Então, a gente que briga contra a fiscalização tem que saber que aquilo ali é o mínimo que estão fazendo para garantir a nossa segurança, porque ainda tem muita deficiência. Mas vamos deixar claro para quem está assistindo então, olha só. A suspensão se aplica aos seguintes radares: ao estático, aquele instalado em veículo ou parado em algum suporte, o móvel instalado num veículo em movimento e o portátil, que é o direcionado manualmente para os veículos. Então, são esses que vão estar suspensos. Os fixos permanecem funcionando e multando normalmente. Agora, houve alguma redução, assim, com relação a números de violência no trânsito, acidentes, enfim, com a utilização desses radares móveis? A gente tem um número consistente? Porque o que o presidente quer contestar é isso. Ele quer resultados para saber por que esse negócio está aí, enfim. Não tenha dúvida, todos os lugares onde instala o radar, você praticamente elimina os acidentes. Você tem um lugar perigoso, você coloca o radar e elimina o acidente. Não, mas no caso dos radares móveis, os radares móveis, eles pegam o quê? Como eles ainda são poucos, Antônio. Eu digo que a nossa fiscalização é pequena. Mas aonde ele atua, ele consegue reduzir. Então, aonde você tem uma rodovia que é fiscalizada com radares móveis constantemente, as pessoas respeitam mais. Então, quando você pega aqui o trecho da BR, aqui próximo do Goiânia, aqui é fiscalizado. Então, aqui as pessoas respeitam mais. E ainda tem os acidentes com as motos, tudo. Em outros estados, onde tem uma Polícia Rodoviária Federal mais atuante, as pessoas... É impressionante, vai todo mundo respeitando. Né? Em São Paulo, que tem aquelas grandes estradas, aquelas rodovias, é impressionante, assim, as pessoas respeitando, porque as pessoas sabem que tem o risco de fazer aquilo ali. É porque a gente observa, assim, de acordo com a fala do presidente, ele ficou um pouco chateado, indignado com a questão do valor que vai sair para a instalação de muitos radares que vão ter que ser instalados. Ele disse que daria para fazer, assim, colocar um asfalto bacana em muitos quilômetros de rodovia. Aí fica aquela... Mas se fizesse o asfalto, se fizer um asfalto bacana e não colocar o radar... O pessoal vai correr demais. Vai correr demais, mas isso acontece sempre, isso é em qualquer lugar. Você vê o seguinte, o que o presidente está fazendo é uma coisa contrária a tudo aquilo que a história do transporte e do trânsito tem aplicado. Tudo que a gente sabe, aprendeu ao longo de todos os anos, ele está fazendo ao contrário. A gente tem que dar uma analisada, prestar atenção e segurar o pé mesmo com essa suspensão para que a gente não veja a violência no trânsito aumentando de novo, né? Eu queria dar dois conselhos. Primeiro, não saia correndo que nem maluco. Diga pra gente encerrar. Não saia correndo que nem maluco. E segundo, fique atento, porque daqui a pouco ele muda de ideia e manda botar os radares aí. Aí vai dizer, estava suspenso. Não, está multando. Daqui a pouco ele muda de ideia. Isso tem sido muito comum nele. Então, vamos respeitar os limites de velocidade, vamos andar com segurança, com tranquilidade, e todo mundo chega no mesmo tempo. E me parece que também teve uma outra fala do presidente sobre a questão da CNH, que a autoescola, por exemplo, poderia ser dispensável. Como é que o senhor vê isso? Esse processo todo nosso de habilitação tinha que ser revisto, né? Para a gente ter uma habilitação melhor, para as pessoas aprenderem. Ele é muito burocratizado, tem muito fingimento, tudo. Mas nós precisamos... Agora, o problema é o seguinte, o que é? Ele joga assim, sem a gente discutir. Não tem um embasamento, uma discussão sobre o assunto. Aí fica todo mundo nessa... Aí as pessoas ficam perdidas. Especula, vira polêmica. Eu tenho medo, às vezes, de falar alguma coisa que a pessoa diz, não pode correr, não faz, não corre, não faça. Então, esse negócio, ele faz, as carteiras tem muitos problemas sobre realmente na maneira que é feita a habilitação. Mas a maneira que ele quer resolver, assim, de supetão, é que não dá.
Tem que ser bem estudado. Tem que ser bem estudado. Né? Eu não vi quem trabalha com isso. Eu posso ouvir um agente da polícia, qualquer pessoa vai dizer que saber que o que ele está fazendo é absurdo. Tá certo. Marcos Rotem, que é engenheiro de trânsito, muito obrigado por participar aqui com a gente sobre esse tema que acaba sendo polêmico, porque mexe com o bolso, mexe com a vida, enfim, não nossa saiam segurança, correndo, né? Não corram. Obrigado. Uma ótima tarde para o senhor.